pela oportunidade singular. Deus concede-me de estar convosco. Agradecer ao pastor Eliabe pela confiabilidade de entregar-me o microfone para transmitir a mensagem de Deus para esta igreja. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Mas antes de ler a palavra de Deus e fazer uso da sua exposição, eu quero dizer algo sumamente importante aos irmãos. O culto que nós prestamos a Deus é denominado biblicamente de culto racional. Diga lá comigo, culto racional. Racional tem a ver com raciocínio, ou seja, o culto começa na mente. Paulo, o grande teólogo do cristianismo, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ninguém está aqui aleatoriamente. Ninguém está aqui sem saber por que está. Todos nós que cá estamos cóscios, cientes. Nós estamos aqui porque Deus aqui está. O culto racional é um culto inteligente. Não é uma obrigação, é um privilégio. Vir à casa de Deus é um privilégio. O salmista sentia-se tão motivado e tão alegre ao vir à casa do Senhor, que ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E através do culto racional entendemos que o culto é cristocêntrico, ou seja, Jesus está no centro. Não é um culto antropocêntrico, onde o homem é a figura principal, onde o homem é o centro de tudo. Não, Jesus está no meio. Quem crê que Jesus está no meio, diga glória a Deus. E eu vou explicar por que ele está no meio. Aos 12 anos de idade, ele esteve no meio dos doutores. Ele foi crucificado no meio de 2 salteadores. Ele ressuscitou e apresentou-se no meio de 11 discípulos. João o viu no Apocalipse no meio de 7 castiçais de ouro. E nesta noite, conforme Mateus 18 e 20, ele está em nosso meio, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uia. Quem veio adorar a Deus aqui? Quem veio? Só que levante a sua mão de glória. Ninguém aqui é um fiscal de culto. E
ficar com um caderno como se fosse fiscal de culto, para marcar palavras que o pregador falou errado, ou o irmão cantou errado, de alguma forma ou outra. Você não é um fiscal de culto, meu irmão. Você é um adorador. Jesus disse: Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Abra comigo o seu exemplar das Escrituras, livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 1. O epígrafe desse texto é: a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Ouça o versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu. Ouvi aonde? No céu. Uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu vou ler mais uma vez, preste lá atenção. E depois destas coisas, ouvi no céu. Então esta cena não passa-se na terra, é uma cena celeste. João diz: ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, diga comigo, aleluia, aleluia. Salvação, e glória, e honra, e poder, pertencem ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse é o único livro do Novo Testamento de caráter profético. Nós bem sabemos que o Novo Testamento contém 27 livros. 4 deles são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são conhecidos como biografia do Senhor. Cada um desses evangelistas escreveram para um público. Mateus, por sua vez, escreveu para os judeus e apresentou Jesus como o rei, o descendente de Davi, o herdeiro do trono de Israel. Marcos, por sua vez, escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo incansável, como aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Lucas, por sua vez, escreve ao seu amigo Teófilo, que era grego. Ele escreve aos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. É tanto que só Lucas diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. João, por sua vez, escreve a todos os homens. É o evangelho universal. João vai até a eternidade
e descreve o verbo pré-encarnado, quando Jesus estava no seio sacrossanto do Pai. No capítulo 1 e o versículo 1, ele nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse da luz. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento e menciona os primeiros 30 anos da história da igreja. Depois vem 21 epístolas, de Romanos até Judas, que é a espinha dorsal doutrinária da igreja. E o último livro, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Diga lá, Apocalipse. O que é o Apocalipse? O que é o Apocalipse está no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse é revelação. Diga lá, revelação. Revelação. João diz o local onde estava quando recebeu esta revelação. Apocalipse 1 e versículo 9, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão, na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João estava em uma ilha denominada de Pátimos, lá no mar Egeu, que era uma espécie de penitenciária para os presos hostis ao Império Romano. E é nesta ilha que os céus se abrem e João tem a grande revelação de Deus. Observe aqui o capítulo 19. A
palavra igreja no singular ou igrejas no plural aparecem nos capítulos 1, 2 e 3. E aparecem 19 vezes. Você lê esses capítulos e circular a palavra igreja ou igrejas, aparece 19 vezes. A partir do capítulo 4, a palavra igreja não aparece. A igreja vem ser mencionada no capítulo 19, porque a igreja não está mais na terra, a igreja está no céu. E observe o texto que nós lemos. Depois destas coisas, diga lá, e depois dessas coisas. Que coisas são estas? O que acontece no capítulo 18, que é a queda da Babilônia. João ouve no céu. Ele ouve aonde? No céu. João presenciou o culto no céu. O céu não é um lugar fictício. O céu não é um produto hollywoodiano. O céu não é invenção de nenhum novelista global. O céu é real. A mocidade cantou um hino. O endereço é o céu, eu não abro mão do céu. O que é o céu? Primeiro, é a casa do Pai. Diga lá, a casa do Pai. João 14, versículo 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O céu é a casa do Pai. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho e filha de Deus? Se é a casa do Pai, é a nossa casa. Aleluia. O céu não é um lugar irreal, produto de uma mente esquizofrênica. Não! O céu é um lugar real, é a casa do Pai, é um lugar bíblico. Observe, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu morei quase 14 anos na Europa. Eu morei 13 anos e 6 meses. Uma vez eu saí de Lisboa e fui pregar em Londres. A versão King James, que agora saiu em português da Bíblia, a versão de 1611, a versão do rei Tiago, King James. Esse versículo que eu citei aparece assim: na casa de meu pai há muitas mansões. Está ouvindo? Na casa de meu pai há muitas mansões. Eu fiquei a pensar, a analisar e a refletir. Se mansões feitas por homens na terra são belas e bonitas, imagine feitas por Deus. E eu fiquei a pensar, existem servos de Deus que durante toda a vida pagaram aluguel, pagaram renda, morreram, passaram para o Senhor, pagaram renda aqui na terra durante toda a vida, nunca tiveram um teto próprio. Porém, a promessa bíblica: na casa de meu pai há muitas mansões, eles terão moradas nos céus.
E este crente que está perto de você aí pode ser o seu vizinho eternamente no céu. Olha para ele, vê se ele gosta de dar glória a Deus aí, irmãos. Porque céu não é lugar de silêncio. Céu é lugar de glorificação. Céu é lugar de exaltação. Levante a mão que Deus te deu nesta noite e adore ao Deus que fez os céus e a terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Preste atenção, ouça lá, como dizem os portugueses, ouça lá. Observe, aqui está falando das moradas dos crentes, que elas são no céu, na casa do Pai. Mas, porém, neste momento, onde é a morada de Deus? Preste atenção. As moradas dos crentes estão no céu. Mas onde são as moradas de Deus? João 14, versículo 23. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você é a morada de Deus aqui nesta terra. Deus mora em você, Ele está em você. Você é o templo de Deus. Salmo 46, o salmista nos fala destas moradas. Versículo 4 dos Salmos 46, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará. Eu vim nesta noite dizer que Deus ajudará. Ao romper da manhã, meus irmãos, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Espere pela ajuda de Deus. Levante a mão por um minuto nesta noite. Deixa a mão levantada. Glorifique de mão levantada. Glorifique ao Senhor de mão levantada nesta noite. Deus está providenciando ajuda para você. Segundo lugar, o que é o céu? O céu é uma cidade. Diga lá, cidade. Eu não ouvi. Filipenses 3, versículo 20. Paulo diz: porque a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entendermos que a nossa cidade está nos céus, de que somos peregrinos nesta terra, de que vivemos na diáspora espiritual, vivemos na dispersão
Porém, a nossa cidade está nos céus. E a mocidade cantou: já tenho o passaporte. E sabe qual é o passaporte para esta cidade? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ei, o passaporte é o sangue de Jesus. Quem aqui tem consciência e que foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia. 1 Pedro 1,18 ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, são metais supervalorosos, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19 ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Preste atenção, você tem valor. Um resgate foi pago. Aleluia. Este resgate, este preço, ouça, preste atenção, é superior a qualquer metal desta terra. Não existe moeda mais valiosa do que a preciosidade do sangue de Jesus. Você foi resgatado da sua vã maneira de viver. Observe a graça divina, a misericórdia divina. Ele nos alcançou, Ele nos tirou da lata do lixo do pecado, Ele nos deu um banho no seu sangue precioso, Ele nos deu vestes de salvação, nos batizou com o Espírito Santo e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. A igreja não pode perder a noção do céu. O alvo da igreja é o céu. Bendito seja o nome de Jesus. João diz: ouvi no céu. Preste atenção, uma grande voz, como uma voz de uma grande multidão, que dizia. Qual era a primeira palavra que João ouviu no culto do céu? Quem? Qual a palavra? Aleluia. Eu não ouvi. Aleluia. Só as irmãs. Aleluia. Só os irmãos. Aleluia. Todos juntos. Foi a primeira palavra que ele ouviu no céu. Aleluia. Porque parece que é a palavra mais criticada na terra. Os ímpios criticam muito esta palavra. Às vezes um novo convertido chega na escola e diz: aleluia, irmão. Um sinal de deboche. Mas esta será a primeira palavra
pronunciada pela igreja no céu. Cada aleluia que você dá aqui é um ensaio daquilo que vai acontecer no céu. Quem pode dizer aleluia? E a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. É a expressão maior do louvor. Quando você abre a sua boca e diz aleluia, a sua alma está magnificando ao Senhor. Por isso já dizia o cantor sacro em um cortejo de inspiração e de revelação: em vez de murmurares, canta. Ou seja, em vez de você murmurar, diga aleluia. Engrandeça o Senhor. Jó, em um dia, ele perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, 10 filhos, perde a saúde, Deus o prova, Satanás o tenta, a mulher se opõe a ele dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, do fundo da sua alma, ele irrompe com um louvor dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Xarabacanda sobrenanciar. Levante a sua mão nesta noite por um minuto. Comece esta semana adorando. Comece esta semana glorificando. Vai ser melhor se você adorar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvarabandá subricandará. Alabandure-me que tobe acendo timiará. A igreja na terra é a faculdade dos anjos. Os anjos aprendem através da multiforme sabedoria que está na igreja. Observe, preste atenção. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus não veio reconciliar os anjos. Jesus não veio perdoar os anjos. Jesus não veio batizar os anjos com o Espírito Santo. Não. Mesmo assim, os anjos, desde o dia que Deus os criou pela sua palavra, Salmos 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. No dia que Deus criou os anjos, eles começaram a adorar a Deus. Agora preste atenção. Isaías teve um vislumbre de um culto nos céus prestado a Deus pelos anjos. Isaías 6, versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2: os serafins, diga lá, serafins, estavam acima dele e tinham 6 asas. Quantas asas? 6. Duas cobriam os pés,
duas cobriam os rostos e com duas voavam. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sempiternamente eles não param de adorarem, de glorificarem a Deus. Mas Jesus não morreu por eles, não veio reconciliá-los, não veio batizá-los com o Espírito Santo, não veio os tirar da lata do lixo do pecado. Aí a igreja é a faculdade dos anjos. Salmos 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Hebreus 1:14 diz que eles são espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles estão observando como o crente cultua a Deus no culto. Aí eles ficam olhando: poxa vida, o meu Senhor deixou o céu pela terra para reconciliar aquele crente, para perdoá-lo, para salvá-lo e para batizá-lo com o Espírito Santo, e ele no culto nem a boca abre para glorificar a Deus. Aleluia, você veio aqui para glorificar a Deus. Levante a mão que Deus te deu nesta noite e comece a adorar a Deus. Abra a sua boca e glorifique o nome de Jesus. Então foi a primeira. Qual foi a primeira palavra pronunciada no culto do céu? E a segunda? A segunda? Salvação. Coisa interessante, salvação. Porque no céu será consumada a obra da salvação. Observe, nos evangelhos a salvação é pregada. A salvação está presente nos evangelhos. Em Atos ela é proclamada. Nas epístolas a salvação é explicada. E no Apocalipse a salvação é consumada. Mas o que é salvação? Salvação é um escape. Salvação é o quê? Salmos 124, versículo 7, o salmista disse: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Eu quero dar glória a Deus porque o laço quebrou-se. Eu quero dar glória a Deus porque nós escapamos. Ninguém poderia sair de lá pelas próprias forças, pelos próprios esforços. Salmos 40, versículo 2, o salmista disse: tirou-me. Quem tira o homem de lá é Deus. De um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. E a salvação, ela é universal. As pessoas complicam a salvação. Salvação não é algo complicado. Salvação não é um quebra-cabeça, não é um labirinto, não. Salvação é algo simples e de fácil compreensão. Romanos 10, versículo 9, Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que confessar Jesus com a boca e crer com o coração.
Aleluia. Porque quem salva o homem é a graça de Deus. Efésios 2:8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu amigo, é possível a salvação, sim, através da pessoa bendita de Jesus. Não é um dogma religioso que salva, não é uma denominação religiosa que salva. Quem salva o homem é Jesus. Jesus, certa feita, ele cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos de um cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O texto diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou o quê? Vendo. Os vizinhos disseram: é ele. Outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu mesmo. E eles disseram: como tu estás a ver? Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele disse: eu fui, lavei e me vi. Os fariseus chamaram-lhes os pais e disseram: é este o vosso filho que estava cego e agora está a ver? Eles disseram: é o nosso filho, sim. Ele nasceu cego, mas como ele está a ver, nós não sabemos. Perguntar-lhe, ele tem idade, ele responderá por si. Aí os religiosos formaram uma cúpulazinha, colocaram o ex-cego no meio e disseram: dá glória a Deus, porque Jesus é um pecador. João 9, versículo 25, ele diz: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Alabachuri candarrácia. Aleluia. Salvação é experiência com Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Salvação. As pessoas, elas não compreendem, não entendem, não percebem quando o crente afirma categoricamente e biblicamente que é um salvo. Senhoras e senhores, quem nos garante a salvação é Jesus. E a salvação é uma aceitação da graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. O que nós não merecíamos, passamos a ser merecedores por intermédio da incomensurável graça de Deus. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meu irmão, preste atenção, escuta lá. Em todos os lugares que esta graça manifestou-se, pessoas foram salvas. Ouça lá. A graça manifestou-se no mar da Galileia. Salvou logo 4 de uma vez: Pedro, André, Tiago e João. A graça manifestou-se lá em Betesda e salvou um homem que há 38 anos esperava o movimento das águas. A graça manifestou-se em Magdala e salvou uma mulher chamada Madalena, que possuía 7 espíritos de demônios. A graça manifestou-se em Gadara e salvou um homem que tinha uma legião de demônios, ou seja, 6.000 demônios. A graça manifestou-se na estrada de Damasco, salvou Saulo de Tarso. Na beira do rio salvou a Líbia. Dentro do cárcere salvou o carcereiro. A graça de Deus manifestou-se no novo mundo, em Boituva, e esses crentes foram salvos ali. Levante a sua mão e adore o nome de Jesus.
Xarabacanda, Urabandagachai. Alabanduricanda sobrenância. Aleluia. Se tem uma alma grata, abre a tua boca. Eu vou concluir. Próxima oportunidade que eu vier aqui, eu prego sobre as outras palavras que foram ditas no culto do céu. Porém, eu quero concluir com esta expressão: depois destas coisas, ouvi uma grande voz no céu. Uma grande o quê? Voz. Meu irmão, João, ele ouviu a tua voz no céu. Aleluia. Ninguém vai te calar. A tua boca, a tua voz será ouvida no céu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. O teu louvor será ouvido no céu. Talvez pessoas não queiram te ouvir nesta terra, mas a tua voz será ouvida nos céus. Ponha-se de pé adorando o nome de Jesus essa noite. Xarabacanda racha. Urabandagasuria. Oh, glória a Deus. Não abra a mão do céu. Seu destino é o céu. A sua voz será ouvida no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração onde você estiver aí, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Jesus está voltando e está levando esta igreja para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Senhor. Este momento de comunhão, este momento da tua presença, este momento de desfrute espiritual. Meu Deus, a voz da igreja será ouvida do céu. Esta igreja te glorifica na terra, porque ela te glorificará no céu. Seja glorificado o teu nome para sempre. Aleluia. Onde você estiver aí, cumprimente alguém, dê um abraço nessa pessoa e diga: a tua voz será ouvida no céu. Aleluia. Ninguém vai te calar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade em nome, aleluia, em nome do Senhor Jesus. E gostaria de saber se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus, aceitar o plano de Deus para morar no céu. Onde está a primeira pessoa aqui? Dê um sinal com as suas mãos. Eu quero orar por você nesta noite. Alguém que está afastado do evangelho, alguém que nunca fez a sua decisão e quer fazê-la nesta noite. Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal com as suas mãos. Eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém que quer voltar para Jesus. O filho pródigo entendeu que na casa do Pai há abundância de pão. Jesus é o caminho de volta para a casa do Pai. Vou deixar a primeira pessoa nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite aqui que está afastado do evangelho, ou que nunca aceitou Jesus, mas quer fazê-lo nesta noite. Deus ama e não desiste de você.